Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre dar uma continuidade sobre Aborto, a segunda parte. aborto agora é no Brasil e como que está surgindo, como que ele vem, da onde surgiu essas ideias, E por que praticam, né? Então lá, novidades, né? vamos com a gente. O pró-aborto, ele está ganhando espaço, muito aqui no Brasil, pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal está fazendo o famoso ativismo judicial. É onde que o Supremo está ali só para julgar, porém ele acaba criando normas, súmulas vinculantes que vão ter peso como peso de Constituição, né? Uma das clínicas mais famosas, né, que lutam contra o aborto, que é as famosas Católicas por Direito de Decidir. Afinal, não são nada católicos. Só o nome que é católico, mas Para não chamar tem uma nada. atenção. É onde entra a teologia da libertação, né? Que Sim. que as igrejas algumas igrejas estão aderindo e tal. O lema dessa instituição é o seguinte: propõe articular ideias do feminismo com o cristianismo, buscando argumentação teológica consistente e oferecendo a possibilidade de encarar a sexualidade como algo positivo, que pode nos fazer felizes sem nos sentirmos culpados. Sim. E isso a gente vê, né, no catecismo, no número 2271, que é a respeito à vida humana. Que lá fala, né, que Fala o seguinte: a vida humana deve ser respeitada e valorizada desde a concepção. A igreja entende que a concepção vai da fecundação do óvulo com o espermatozoide. então eu Então, lembrei o zigoto. do primeiro ato, né, que você Então, fez o ato sexual e quando funda já já é tem o vida, zigoto, né? o zigoto O zigoto já já é é a vida. a vida. Então, dali para frente, já a igreja já defende, né? E a nossa lei, em tese, também defende desde a concepção, desde o nascituro, né? Que é o futuro nascituro, né? E alguns países que essa Católicas por Direito de Decidir atua, por exemplo, São 12 países que eles atuam. E alguns deles são Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, El Salvador, Nicarágua, México, Paraguai e e Peru. Peru. Então, assim, isso aqui no Brasil começou lá com o Fernando Henrique, que foi o primeiro que apoiou, e foi em 1998. Ele apoiou publicando a primeira técnica sobre o aborto, né? E aí ele queria a prevenção e o tratamento, que levava, era mais agressivo, né? Então, quando acontecia violência sexual, eles Apoiavam. tinham o apoio do aborto para retirar o feto, porque foi uma violência. E entre mulheres, adolescentes, então todas as idades. E No governo petista piorou, porque aí criou a resolução das resoluções piores que existe, que acaba humanizando o aborto, querendo dizer que a mulher tem o direito de decidir, que entra também os católicos por decidir, que tem o direito, que o bebê seria tipo uma parte do seu corpo e não a vida sozinho, porque o bebê, que não, quando tá na barriga, a mãe pode até alimentá-lo, mas ela não é dele. É duas vidas diferentes, são dois seres. sim, e entra o feminismo, né? Que aí as mulheres acham que tá dentro de mim, é dentro do meu corpo, então eu posso tirar, eu posso colocar e eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim, porque quando passa a ter uma vida dentro de você, a vida não é sua. Você vai alimentar, vai cuidar, porque tá dentro de você, você tá gerando ela, uma coisa assim, Deus é tão perfeito. Então, quando nasce, então quando já tá um bebezinho dentro de você, é outra pessoa já. E quando nasce, então você vê que ele separa, né? Sim. E tanto que é maravilhoso. Então, o aborto veio assim só para destruir isso. Destruir, as mulheres agora, hoje em dia, pensam que
ela é dona do corpo, então se ela quiser ter filho ou não, ela pode ter a opção de tirar ou continuar, né? Não, e essa resolução, que eu falo tanto que ela é maldita, porque ela acaba tirando a, os valores da pessoa, né? Os valores sociais, tanto da enfermeira, tanto do médico, tanto de tudo. Porque, quer ou não, ele humanizou o aborto e faz com que o aborto ele seja obrigado. Se a pessoa chegar lá e tiver os requisitos, né, que são muito fáceis, ela pode abortar. Sim. Porque essa resolução, junto com a lei, deixou brecha. Então, não é uma coisa certinha, né, ao ponto jurídico que fala assim, você deve fazer isso, isso e isso, nesses requisitos. É uma lei frouxa, que deixa passar todos os tipos de casos. Sim, e aí onde nós conseguimos ver que tanto que ela é frouxa, tanto que ela é uma lei assim... Esdrúxula. Ela pega e a pessoa pode, uma mulher, uma jovem, pra ela quiser fazer o aborto, ela não precisa estar com o responsável se ela for menor de idade. Ela mesmo pode ir ali e aí eles fazem o aborto sem saber o que aconteceu, sabe? E faz uma crueldade, porque o aborto, quando ele é pelo estupro, que a lei autoriza, né? Que foi autorizado pelo Lula, né? Na resolução, ex-presidente Lula. Ele autorizou, quando fosse violência sexual, poderia acontecer o aborto. E junto com o Ministério da Saúde, junto com o Lula, reformulou essa resolução e disse o seguinte: inseriu a violência sexual como causa permissiva da realização do aborto em gravidez resultante de estupro. Então, qualquer gravidez em relação de estupro, ela pode ter o aborto, que é o aborto legal, né? Que está dentro das leis, não vai acontecer nada para nada. Aí eu vou ler aqui um questionamento, né? Porque qualquer pessoa, qualquer mulher pode chegar lá e falar que foi estuprada, porque não precisa... Sem provas, né? Não precisa ter nem do comprovante, não precisa do exame, né? Não precisa do exame pra saber. Não precisa da denúncia. Isso que é o pior. Não precisa da denúncia então, sexual. Por exemplo, eu posso chegar lá e falar, olha, eu fui abusada, e dizendo que eu não fui, quero que tira. Então, eles estão, assim, é uma coisa desregrada, Por isso que eu falo, né? que a lei foi feita para deixar mais espaço, para poder fazer mais aborto. Que ela não mostra quais situações, ela fala só sobre estupro. E não tem comprovações. Sim, e nós temos que nós estamos reforçando aqui, nós dois, nós somos católicos e nós não apoiamos aborto. Independente se é estupro, o que for, não apoiamos. É uma vida. E a gente, quando, mesmo que foi uma situação triste, que é um estupro, uma violência... Tem outros meios, né? Tem adoção, tem vários outros meios. E quando você vê aquele bebê que não tem culpa do que te aconteceu, ou da situação ali, você vai ver tanto que é maravilhoso, ele vai trazer alegria pra sua vida. Aqui, o que eu tô falando, fala assim, ó. Não existe qualquer documento para a prática do aborto nesses casos. A mulher violentada sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia. Olha pra você ver ela não tem brecha. Dever, né? Ela não tem. Ela não é obrigada. Ó, aí vem também para os médicos. Diante do abortamento espontâneo ou provocado, o médico ou qualquer profissional da saúde não pode comunicar o fato à autoridade policial, judicial e nem ao Ministério Público, pois o sigilo na prática profissional da assistência à saúde é um dever legal e ético, salvo... Olha só. Você não pode falar pros policiais, você não pode falar pra ninguém. Nem o médico não pode falar que ela sofreu ou não, porque o médico sabe se realmente ela sofreu ou não. Então, mas nem ele. Mesmo que se já fez, acabou. Como diz, uma ética ali, né? Fez, acabou. Fez o aborto, não pode falar pra ninguém. E se foi verdadeiro ou não, Sim. se teve culpa ou não. E uma não. coisa, gente, quando a mulher faz o aborto, tem consequências. Não é só assim, não vai acontecer nada, tem consequências. Porque o aborto, ele é invasivo, né? O meio de fazer o aborto tem por dilatação, curetagem, então, pílulas. Então, quando faz por curetagem, ele é muito invasivo, entra dentro da gente e
arranca, destrói o bebezinho ali. Então, faz consequências, porque para tirar, nós temos órgãos, nós temos, assim, Deus fez a gente perfeito. E quando você vai tirar algo que tá dentro de você, vai saindo arrancando tudo, como fosse, assim, um trem, sabe? Sai arrastando tudo. Uma coisa também que tá nessa resolução é que o SUS deve garantir a todas as mulheres o direito de ter o aborto simples e saudável, como se fosse um direito fundamental. Um direito fundamental é que é um direito para todas as pessoas, é um fundamento para toda pessoa. E como que a gente tem um aborto saudável, gente? Não tem como. Isso aí como diz para inglês ver, né? Todo mundo que faz aborto mostra que depressão aumenta em casos de 70%. A pessoa nunca vai ter o mesmo negócio. Ela não vai viver normal. Ela vai ter doenças, né? Vai ter síndrome do pânico, vai ter ela pode nunca mais. Ela nunca mais pode ter filho. Aí você tá novinha, faz um aborto. Aí agora que você tá assim, você casa, tem uma família e quer ter filhos, porque toda mulher deseja ser mãe, pelo menos a maioria, né? Tem um chamado de Deus para ser mãe, independente se é do próprio filho que nasce da gente ou filho adotivo, ou o que seja. A gente tem um chamado. E aí você não pode, porque você fez uma coisa no passado que prejudicou o futuro. E entendeu? seu esposo vai ficar... vai sofrer Então, vocês vão sofrer. Claro que não podendo ter filho, tem a opção de adotar. Mas você tem que pensar, olha, se eu quero, no momento não quero ter filho, não pratique. Não pratique, mas se praticar, não faça o aborto. Porque aborto, ele vai machucar, vai trazer consequências, né? E a ONU define, né? Só para encerrar o vídeo, fala assim: devemos urgentemente matar a maior quantidade de fetos indesejados, como controle populacional eugênico. Então, se a pessoa não quer, para que então ela vai ter um filho, né? Aquela conversa, se você não tem dinheiro, você não tem aquilo, se você ela não pobre, né? Pra quê? Você vai ter filho? Não, fica sem filho, a vida é melhor. Aborta é melhor. A vida é melhor sem filho. O povo fala muito isso, mas... Isso a ONU tá falando, a ONU falou. Não é criação nossa, você pode pesquisar. Tem no livro que nós estamos tirando, tudo que tá aqui ó, no livro do aborto. Já mostrou pra vocês esse livro aqui. De novo aí na colocar o link dele. Porque, gente, é incrível. Esse livro você vai entender... Não é partidário e não é religioso. Qualquer pessoa pode ler. Porque não tem nenhum fundamento cristão aqui. Só defende a opinião de salvar a vida. Sim, nós somos pró-vida, então nós temos que buscar salvação. Mas tem muitas crianças nascendo ultimamente. Mas se Deus fez a mulher e o homem para reprodução... Mas sempre vai nascer. Sim, se Deus fez a mulher e o homem para reprodução, é que nós proliferasse a terra. E nós temos que fazer isso. Uma coisa que eu quero falar, não é que não tem fundamentos cristãos. Tem fundamentos cristãos, mas não é em cima deles, né? Não é só a igreja em cima. Ele não defende nenhuma igreja, tanto cristão não. É religioso, não né? É religioso, mas tem fundamentos cristãos, como é a luta pela vida, né? Sim. Então nós gostaríamos de deixar esse vídeo para vocês, mostrando um pouco de como que o aborto chegou aqui no Brasil. Fica a dica para quem quer comprar o livro, entender mais, defender a nossa Vamos deixar o link de onde vocês podem comprar. É muito importante ler esse livro e... entender mais um pouquinho, né? Curte, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? E fique com Deus.